Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã, nesse primeiro culto nosso desse dia, louvando a Deus. E eu confesso que eu fui muito abençoado já agora de manhã, tanto na escola dominical aqui, com as irmãs da MCM, na versão que elas fizeram do nosso hino do cantor cristão, Sou Feliz com Jesus. Fui impactado também nos louvores, em especial aqui cantando a terceira música e ouvindo muito fortemente o Gustavo cantando. Aquilo mexeu comigo, aquilo me impactou. O nosso querido Gustavo, a Bíblia fala, o Senhor Jesus Cristo fala que da boca dos pequeninos suscitaste perfeito louvor. Obrigado, Gustavo, por você ter me abençoado nessa manhã. Nós estamos no mês da família e estamos aprendendo a palavra de Deus, relacionando a palavra do Senhor com as nossas famílias. O tema geral da nossa série de mensagens esse mês é o tema geral das Igrejas Batistas da Convenção Brasileira, nesse mês de maio, que é Famílias Vitoriosas diante das tempestades da vida. Estamos nos 30 dias de oração pelas nossas famílias e temos aprendido algumas mensagens bíblicas sobre esse tema. Já falamos sobre, basicamente, perdão na família, quando usamos a parábola do filho pródigo. Então eu estou trazendo famílias na Bíblia que nós encontramos que passaram por tempestades, por situações difíceis, tá? Então a família do filho pródigo, demos uma ênfase muito grande sobre restauração e sobre perdão. Semana passada nós demos uma ênfase mais sobre finanças na família, a questão da provisão de Deus, quando nós vimos sobre a viúva e a botija do azeite, né, na semana passada, 1 Reis, capítulo 4. E hoje nós vamos dar uma ênfase mais nessa relação pais e filhos. É uma mensagem para os pais, mas também você que é filho, não é pai ainda, mãe, tenha certeza que existem lições para a sua vida. Às vezes nós podemos enfrentar tempestades nesse relacionamento entre os pais e os filhos. Não é à toa que a Bíblia diz que Deus enviaria o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós vamos encontrar aqui na Bíblia um exemplo disso. Nós vamos ver uma relação entre um pai e os filhos desse pai, que não foi uma relação boa. E nós vamos encontrar aqui um pai que perdeu inclusive os seus filhos, e 2 filhos desse pai que se perderam na vida. E nós vamos estudar sobre a vida de Eli, o sacerdote Eli, profeta Eli, e a vida de Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E esse texto que nós vamos estudar nessa manhã se encontra em 1 Samuel. Depois em casa você leia todo o texto, toda a porção, 1 Samuel 2 até o capítulo 4. Hoje eu fiz aqui uma miscelânea, eu fiz um compilado aqui, eu peguei alguns versículos de 1 Samuel 2 e também do 4. Acompanhem comigo com atenção, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 4. Aliás, a partir do versículo 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa o caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar.
Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou, por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando no meio do povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. E veio um homem de Deus, versículo 27, a Eli, e lhe disse, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo dos israelitas. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? E o que acontecer a esses seus dois filhos, Rofini e Finéias, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. 1 Samuel 4, alguns versículos, diz assim, então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Rofini e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada, estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem correu para contar tudo a Eli. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados, também os seus dois filhos, Rofini e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos, sua nora, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um filho, um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido.